É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia neste sábado, com o qual nós concluímos a 31ª semana do Tempo Comum. E aqui a gente vale a pena lembrar, ressaltar que é o ano litúrgico que vai chegando ao seu fim. Temos 34 semanas do ano litúrgico, estamos já na 31ª, chegando ao fim, vem a 32ª chegando e com ela a gente vai se aviando para o 33º domingo do Tempo Comum, que o Papa Francisco instituiu como a Jornada Mundial dos Pobres, o Dia Mundial dos Pobres. Para nós, pensar em pobre não é pensar em uma categoria sociológica. Para nós, pensar no pobre é pensar numa categoria teológica. É pensar na forma e no modo com o qual Deus se revelou a cada uma e a cada um de nós no rosto do seu Filho, o Senhor nosso, Jesus Cristo. O pobre é para nós, como disse o Papa Bento XVI, no seu discurso de abertura para a Conferência dos Bispos Latino-Americanos em Aparecida, que o pobre é uma categoria cristológica, que agora o modo de ser pobre é a forma também com a qual Cristo escolheu se revelar. E depois, quando no julgamento nós estaremos diante de Jesus, é justamente o critério para a avaliação há de ser esse. Eu estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, eu estava nu e me vestiste. Ou seja, passa pela forma como cada um de nós administra os bens que recebeu neste mundo. São João vai dizer, se alguém usa os bens deste mundo sem dividir com os seus irmãos e as suas irmãs, essa pessoa não pode falar que de verdade ela compreende esse Deus, né, que se revela para nós como o Deus que é amor. O amor faz com que a gente abra o coração, o amor faz com que a gente abra também as mãos. Por que eu estou insistindo já e nos colocando nessa perspectiva de falar do pobre? Porque o pobre, olhado do ponto de vista humano, toca numa realidade muito simples, que se chama economia e que se chama dinheiro. E hoje Jesus vai nos confrontar em relação a isso. Nós não lemos essa semana o Evangelho que nos conta a parábola do filho pródigo, mas vimos as duas outras parábolas da misericórdia, mas o filho, porque já lemos essa passagem antes, esse ano já, durante a quaresma. E o filho pródigo é aquele filho que administra mal aqueles bens que ele herdou do seu pai, ele gasta mal o que recebeu do seu pai. Ontem vimos aquele homem que administrou mal os bens do seu patrão e que depois se preocupou como era que ele ia fazer para ser recebido na casa, não é, dos seus amigos, na casa das suas amigas, né? Ele pensa, não é, como é que eu vou fazer, não é, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Pois bem, minha amiga, meu amigo, eu e você também temos uma casa na qual nós seremos acolhidos. É a casa de Deus, o nosso Pai. O filho pródigo também ele diz, lá na casa do meu pai, os empregados eram tratados de uma outra maneira. Eu e você temos também esta casa, que é a casa do nosso Deus. E a entrada também na casa do nosso Pai, o retorno a essa casa amorosa para voltar para lá, para sermos bem acolhidos lá. Nós deveríamos também pensar naquilo que Jesus disse, não é para Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. Se eu quero receber naquela casa, ser bem recebido naquela casa, eu preciso administrar bem, receber bem Jesus nesta casa que é a minha vida. A palavra economia, oikonomos, ou seja, é uma norma dentro da casa. A casa é o próprio mundo, a casa é a própria vida, a casa é a nossa existência que nós temos que saber administrar bem.
para que um dia tomemos posse daquele bem maior que Deus tem reservado para cada um e para cada um de nós. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de, com você, hoje abrir a página do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, versículos de 9 a 15, é o texto que a gente tem na liturgia para o dia de hoje. E assim nos diz Jesus, falando aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Gente, se for analisar bem, há sempre pairando sobre o dinheiro uma cota de injustiça que a gente pode desconhecer. Mas é interessante que a gente, então, consciente, diante desse bem que a gente tem e administra, que a gente faça justiça. É São João Paulo II, que em Puebla, 1979, justamente lembrava aos nossos bispos da América Latina que sobre toda propriedade privada repousa uma hipoteca social. O direito à propriedade, o direito ao ter, ele carrega consigo uma responsabilidade social. Essa responsabilidade social, ela vem em primeiro lugar. Sim, ela vem em primeiro lugar porque a responsabilidade social está incluída no mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é uma questão muito séria nos dias de hoje. Essa é uma questão muito séria para nós que professamos a fé em Jesus Cristo, porque o mundo está tão polarizado, tão ideologizado, que quando a gente começa a falar de questões que são teológicas, muitas pessoas pulam imediatamente para um campo que é ideológico, e nós precisamos olhar para o Evangelho, nós precisamos olhar para Jesus. Olha o que é que ele nos diz: usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Então, eu usar o dinheiro para fazer amigos, porque, como eu dizia, não é? Uma cota de injustiça pode haver embutido num dinheiro que a gente nem tem ideia disso, por conta de todos os trânsitos que o dinheiro hoje faz no mundo, as ações e isso e aquilo, onde é que ele foi investido, se eram causas realmente que eram justas, etc. Olha, aqui vai uma série de coisas que a gente não sabe e não pode facilmente dar conta. Mas agora você pode dar conta disso, de usar esse dinheiro para fazer amigos, para usar no aquilo que é o amor, a amizade. Amigo é uma palavra cuja raiz é esse verbo phileo em grego, que é o verbo amar. Então temos que colocar essa cota de amor. E aí continua Jesus dizendo: pois quando acabar, ele vos receberão nas moradas eternas. Sim, desfeita essa nossa habitação aqui na terra, Deus há de nos receber na sua casa, nas suas moradas eternas, há de receber nos céus. E aqui Jesus vai nos mostrando como o bom uso, a administração correta desses nossos bens aqui, ele também corresponde à nossa eternidade. A gente eterniza as ações da gente. Quem é fiel nas pequenas coisas de Jesus, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Portanto, a justiça é uma evocação ao equilíbrio. E a justiça, como a gente já tem insistido tanto, ela há de ser sempre uma justiça restaurativa. É aquela justiça que restaura no outro aquela dignidade que muitas vezes vai se perdendo ao longo da vida, que vai sendo retirada de cada pessoa. Por isso, se vós, disse Jesus, não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque o odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aqui é que a gente tem que olhar onde é que está realmente o nosso coração. E sendo um sábado, a gente olha também para a figura de Maria, que diz,
não é? Eis aqui a serva do Senhor. Esta mesma Maria que no seu canto vai dizer que Deus derrubou os poderosos dos seus tronos e elevou os humildes. Maria que diz que Deus dispensa os ricos de mãos vazias e cumula de bens os que são seus, cumula de bens esses que são os pobres. Aqui, essa aqui é uma palavra muito forte em todo o Antigo Testamento, os Anauim de Javé, os pobres de Deus, que são esses que têm essa esperança em Deus, repousa a sua esperança em Deus e que sabe que tudo nesta vida carrega consigo também o seu limite e, portanto, tudo precisa adquirir sabor de eternidade, tudo, inclusive os bens que a gente possui. Olha o que Lucas diz agora. Os fariseus que eram amigos do dinheiro ouviam tudo isso e riam de Jesus. Eu sei que esse discurso que a gente vai fazendo assim pode provocar riso naqueles que se consideram os espertos deste mundo. E ainda bem, não é? No tempo de Jesus, os fariseus simplesmente ouviam isso e riam. No dia de hoje, não. No dia de hoje é pior. No dia de hoje as pessoas são insultadas. É fácil hoje, não é, achar e ver cheiro de comunismo aqui e acolá, etc. Você se lembra do que o cardeal de São Paulo, né, passou ultimamente por conta das roupas na cor púrpura que usa e como ele teve que intervir e lembrar que o amor pelos pobres, cuidar dos pobres, não é discurso comunista, é discurso cristão. Antigamente, os fariseus simplesmente riam. Hoje em dia, começa uma onda de ataques na internet, por meio das mídias sociais. Como Deus precisa nos ajudar para a gente voltar de novo a olhar o Evangelho com toda a força que ele tem e transformar nossas mentes, nossos corações em uma escuta desarmada da palavra de Deus. Aí diz Jesus: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Toda essa linguagem que pode parecer muito aguerrida, ela pode ser detestável também aos olhos de Deus. Peçamos ao Senhor hoje essa graça de um coração desarmado diante dele, deixando-nos provocar pelo Evangelho do seu Filho. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre.